Bruno, então você começa a gravar, né? Então, antes de compartilhar o arquivo, né? Vocês querem abrir, Bruno, essa conversa? Não sei como é que vocês querem fazer. Gente, acho que a gente já se apresentou como Gal na segunda-feira à noite. Então, se vocês Tá, quiserem, pode se então, apresentar. bom dia a todos vocês, né? Essa é uma conversa que nós combinamos entre o Grêmio de Arquitetura e Urbanismo e a coordenação e a chefia do departamento, basicamente para a gente se apresentar, ouvi-los, conhecê-los, né? Enfim, dentro desse espírito assim de atividades remotas, quem faz cursos para se capacitar para isso, aprende que uma das primeiras questões é a realidade virtual nos afastou fisicamente, né? Então, se solicita que as pessoas sejam acolhedoras nessas atividades. E esse acolhimento passa pelo conhecimento, né? Então, inicialmente, eu gostaria de me apresentar e depois vou pedir para que cada um dos membros da coordenação e da chefia do departamento se apresente, né? O meu nome é Paulo Chiesa, eu sou daqui de Curitiba mesmo, eu nasci nos anos 60 e estudei no curso de Arquitetura e Urbanismo. Na verdade, os 4 que vocês vão ouvir falar agora não são de Curitiba todos, mas todos eles são ex-alunos do curso. É uma característica do nosso curso. Boa parte dos professores transitou pelos mesmos corredores como estudantes, né? Eu me formei em 83, né? Depois fiz meus estudos fora do Brasil, na Argentina, em Buenos Aires, e voltei e entrei para a carreira docente em 95 no departamento, quando eu também senti necessidade, daí por assumir essa carreira, né, de voltar a fazer pós-graduação. Daí eu fui para São Paulo, fiz lá, e atualmente eu sou professor do ateliê do terceiro ano de arquitetura, né, de arquitetura 2, junto com o professor Paulo Pacheco e a professora Lisana. Também ministro aulas no 4º ano na disciplina de interiores, né? E sou o coordenador do curso de arquitetura até dezembro desse ano. Provavelmente a gente vai ter uma eleição agora entre outubro e novembro, né, para eleger o novo coordenador e o novo vice-coordenador de curso. Passo a palavra para a Silvana, que é a minha vice-coordenadora. Ok, obrigado, Paulo. Então, pessoal, eu já fui conversando com alguns que chegaram um pouquinho antes, né? Mas da mesma forma que o professor Paulo falou, eu também sou ex-aluna do curso, me formei em, meu Deus, acabei em 86, me formei em 87 nesse curso. E aí também estudei fora, trabalhei um pouco, e depois voltei aqui para o curso, primeiro como professora substituta e depois fiz um concurso para professora efetiva e estou aqui desde 2005. Desde sempre, desde que eu entrei, o próprio concurso foi para a disciplina de estudos da forma, e então eu tenho a característica de professora de primeiro ano, e tenho muito orgulho disso, amo essa fase do curso, né? Uma fase que todos entram com um gás, com uma energia boa, e, enfim, adoro, assim, essas disciplinas, porque além do estudo da forma, eu também faço algumas optativas, né, de desenho de observação, aquarela, inclusive junto com o professor Paulo, a gente dá disciplina de aquarela e é bastante divertido, e fazemos às vezes umas viagens, enfim, eu quero só dar as boas-vindas para vocês, né? Parabéns, porque são privilegiados, merecedores, né? Pelo estudo, porque ninguém entra, tá? Enfim, nos vemos na semana que vem, né? Na terça-feira, que é a nossa primeira aula de estudo. Passo a palavra, então, para o professor Silvio Parucci, do departamento. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Silvana. Obrigado pela presença de todos. Estamos mais ou menos em 50, né, pessoas aqui.
Gostaria de dar as boas-vindas, né? Vai ser um ano ainda um pouco complicado, um semestre um pouco difícil, né? Primeiro, me apresentar, sou Silvio Parucher, sou professor do curso de arquitetura, mais ou menos da mesma época com o professor Paulo, 95, 96. Sou formado no curso de arquitetura também da Universidade Federal do Paraná. Passei um tempo, 4 anos fora, na Alemanha, fazendo doutorado, que ainda estou terminando a minha tese, que não está concluída. E depois eu tenho a disciplina de arquitetura 4, 3 e 4, dependendo do semestre, no 4º ano do curso de arquitetura. Sou chefe do departamento desde 2018, estou na 2ª gestão agora e termina no próximo ano, em final de outubro, né, quando a gente também vai ter eleição para chefe suplente, ok? Então, dou as boas-vindas a todos e passo a palavra para a suplente de chefe, que é a professora Eneida, super parceira do nosso curso de arquitetura. Oi, Eneida. Deixa eu ligar aqui. Funcionou a câmera. Meu computador também. Deixa eu pôr mais perto. Bom, eu acho que nós 4 temos uma história parecida, assim, né? Todos nos formamos da Federal, assim, disso. Acho que eu fui candidato, não lembro exatamente que ano que eu entrei, mas já entrei há bastante tempo, passei por uma série também, como chefe de departamento, coordenador de curso e tudo mais. Mas, assim, profissionalmente, eu entrei na universidade mais tarde, trabalhei de arquitetura, assim, como atividade, muitos edifícios aqui em Curitiba e tudo mais, e depois que eu fui para a universidade, daí fiz mestrado na Universidade do Rio Grande do Sul, doutorado na USP, e minhas áreas de pesquisa sempre eram os edifícios verticais, a sua influência na cidade, implantação e tudo mais, que é uma coisa que eu também trabalhei bastante na atividade profissional. Da educação na universidade, eu acho que foi assim, uma trajetória interessante, assim, né, de juntar as duas coisas, enfim. Hoje a carreira universitária é um pouquinho diferente. Então, assim, a gente tem bastante orgulho de vocês estarem aí, eu acho que é super importante. Eu e o Paulo até estivemos essa semana numa exposição no MON, né, e tinham vários 6 professores nossos, e alguns, inclusive, criaram o curso de arquitetura, uma produção muito interessante dos concursos de arquitetura e tudo mais. Vocês estão começando, acho que valeria a pena. E até lá, não sei até quando fica a exposição, mas acho que seria bem interessante, assim, para vocês conhecerem a produção dos ex-professores, e tem um mapeamento lá que a professora, inclusive, da Federal fez, de todos os participantes e que ganharam esses concursos, e tem um número significativo, na verdade, de profissionais que estudaram na Federal, alguns são até professores agora, e foram nossos ex-professores. Acho que é bem legal para vocês conhecerem um pouco da história do curso. O Paulo também tem, né, a tese de doutorado dele fala bastante sobre a história do curso, que eu acho que é bom. A gente tem um orgulho assim, da escola, eu sempre sou muito otimista, apesar de todos os problemas que a gente tem nas escolas públicas, mas eu acho que assim, os nossos alunos e tudo têm um trabalho super importante, assim, em cargos significativos assim, no governo do Estado, na prefeitura, e muitos foram para fora do país e têm uma atuação bem importante. Então, acho que é legal, assim, para o início de curso, vocês terem um pouco essa visão, assim, dos profissionais. Eu vou encontrar vocês bem mais tarde, porque eu dou aula nos últimos anos, do 4º e no 5º ano, mas a gente passa muito rápido, né? E a gente fica à disposição para o que vocês precisarem, enfim, que a gente possa ajudar em alguma coisa. Acho que logo, talvez, todos nós possamos nos encontrar presencialmente, que é ainda um pouco estranho estar tão distante, mas tem uma parte interessante também, acho que vai ser bom. Era isso. Vamos dar continuidade, então, pessoal. Eu organizei da seguinte maneira, eu não sei qual é o teto que a gente tem de conversa com vocês, tá? Mas lá por 11h15, eu vou ter que me ausentar, daí, se for necessário, a professora Silvana continua na reunião pela coordenação, tá? Eu vou compartilhar com vocês um arquivo que são 8 pranchas, né?
Esse arquivo depois eu passo para o Bruno, vocês podem disponibilizar para todos e colocar no site do GAL também. São algumas informações assim iniciais, além das boas-vindas, né? Que eu acho que são necessárias para todo estudante de arquitetura que ingressa no curso, tá? Deixa eu subir, então, essa apresentação. Ixi. Tá aí, né? Então, todos estão assistindo ela? Estão conseguindo compartilhar na tela? Sim, estamos conseguindo. Perfeito, tá. Então, eu não vou repetir as coisas que estão escritas. Alô? Se escuta bem? Sim, a gente escuta bem. Acho Acho que que deu uma tá bem. microfonia. Tá bom. Eu não vou repetir tudo que está escrito, porque depois vocês vão poder ler, tá? Mas, de qualquer maneira, o espírito dessa conversa é dar essas boas-vindas, parabenizar vocês pela conquista de vocês, né? E eu destaco dessa primeiro grupo ali, primeiro parágrafo, a palavra comunidade, tá? O CAL. Essa é uma etapa nova na vida de vocês, em que vocês vão se descobrir estudantes de arquitetura e urbanismo no Brasil. Existe estudante de arquitetura e urbanismo na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, e todos formamos parte de uma grande comunidade de pessoas que escolheu a arquitetura como profissão, tá? Só que a nossa pequena comunidade é o curso de Arquitetura e Urbanismo da Federal, do qual eu acho que é muito importante, que nessa perspectiva que a gente tem de uma grande mobilidade de estudantes pelo país, que vem a partir do Enem, principalmente, né? De outras regiões que não o estado do Paraná, vem gente de São Paulo, vem gente do Mato Grosso, de Santa Catarina e de outros estados, né? Vocês estarem sempre cientes, né, de que todos os seus colegas de curso, na verdade, fizeram o mesmo caminho que vocês, ingressaram na Universidade Federal do Paraná através do concurso vestibular, é um concurso corridíssimo, né? E por isso se justifica esses parabéns, né? Ainda mais num ano difícil, né? Com esse de pandemia e tudo mais. Então, essa questão de comunidade é uma tribo nova que vocês vão se integrar, e vocês vão ver que isso identifica vocês dentro da universidade, dentro do setor de tecnologia, que é onde está situado o curso de arquitetura, né? E, por outro lado, coloca vocês como parte de uma universidade muito específica, que é a universidade pública no Brasil. Por natureza, a universidade pública é uma das universidades mais antigas, né, nesse país. O sistema público ele só tem comparação em antiguidade assim com algumas poucas redes de universidade, não é tanto o movimento recente de privatização. Falo, por exemplo, da PUC, né, ou do Mackenzie, que teve, inclusive, faculdade de arquitetura em São Paulo antes da pública do Estado de São Paulo lá. Mas o fato de estar numa universidade pública implica que nós todos somos sustentados pelo imposto que é pago nesse país. Então, é natural que numa universidade pública você busque um compromisso social maior, um retorno à sociedade do que esse investimento que todos os brasileiros fazem no governo e no sistema de ensino superior, reverta para a sociedade, tá? E a gente está justamente numa época em que isso é muito valorizado e, ao mesmo tempo, tem sido cobrado de nós através de atividades de pesquisa, por exemplo, a questão da luta por buscar antígenos ou então elementos de proteção para a pandemia, mas também de devolução disso com atividades de extensão, tá? Nós já nos apresentamos, então eu e a professora Silvana fazemos parte da coordenação, o professor Silvio e a professora Eneida fazem parte da chefia departamental. Existe uma estrutura na Universidade Federal do Paraná, que se repete em várias outras universidades, tá? Mas ela é montada como se fosse um governo onde o presidente é o reitor.
e os seus ministros ou secretários de Estado, se a gente estivesse falando de um governo de Estado, são os pró-reitores, é a equipe do reitor, então, que é eleita, né, e que daí ocupa. Entre as principais pró-reitorias com as quais vocês vão se relacionar, está a Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação, que regula toda a parte de ensino, tá? A PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que se encarrega da inclusão dos estudantes e da permanência deles na universidade, né, através de programas de auxílio moradia, auxílio alimentação, trabalho voluntário e assim por diante, né? A PRPPG, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, algumas pessoas que ingressam no curso de graduação no Brasil, principalmente a geração de vocês, tem buscado imediatamente já se capacitar numa pós-graduação, então, e também durante a graduação vocês vão ter atividades de pesquisa naquilo que a gente chama de iniciação à pesquisa, quer dizer, a construção de um pesquisador. E a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que deve ganhar um peso cada vez maior, principalmente pela obrigatoriedade dessa questão que eu falava anteriormente, em relação ao retorno à sociedade daquilo que a universidade faz. Então, através de atividades de extensão e cultura, eu diria que essas são as 4 principais pró-reitorias com as quais vocês vão se relacionar. A outra coisa é que a universidade daí é dividida em setores, e cada setor tem um diretor que, via de regra, é o nosso chefe, mais imediato, é como se fosse o gerente de uma área onde está relacionado lá os diversos departamentos acadêmicos. No nosso caso, o setor de tecnologia, ele é o herdeiro, é a continuidade da antiga Escola de Engenharia do Estado do Paraná. A Universidade Federal do Paraná é uma universidade antiga, tem mais de 100 anos, né? Ela tem toda uma história e ela nasceu de 3 grandes carreiras: medicina, direito e engenharia. Então, o curso de arquitetura só foi criado em 60, mas a escola de engenharia existe desde 1912, assim como a escola de direito e a escola de medicina. Tá? Foram os 3 grandes cursos que deram início à nossa universidade. Lá no setor de tecnologia se concentram todos os cursos da área de tecnologia, como está dito no nome, mas principalmente da engenharia. Então, engenharia civil, elétrica, hidráulica, mecânica, química, ambiental, bioprocessos, né? E o local onde esses cursos se situam e onde ocorrem suas atividades de ensino, pesquisa e extensão é no Centro Politécnico da UFPR, no Jardim das Américas. O departamento de arquitetura é um departamento no qual mais de um departamento ministra aula no nosso curso. Atualmente, já se apresentou aí o professor Silvio e a professora Eneida, o secretário é o Gilmar, e a coordenação de curso é ocupada por mim e pela professora Silvana, e a secretária é Otília. E nós temos também um programa de pós-graduação em nível de mestrado, que está trabalhando para crescer e se transformar também, e ofertar também um programa de doutorado na área de urbanismo ou de planejamento urbano e regional, cujo coordenador é o professor Alessandro Fila Rosanelli. Então, essa estrutura, vocês vão ter que se familiarizar com ela, porque ela é hierárquica. O reitor manda nos diretores de setores, que, por sua vez, mandam nos chefes de departamento, e os chefes de departamento e coordenadores de curso têm uma predominância sobre os professores. Todos os cargos na Universidade Federal do Paraná são eletivos, então são cargos onde são feitas consultas na comunidade, votam estudantes, professores e técnicos também. O curso que vocês ingressaram é um curso que já tem um currículo que a última vez que ele foi formatado foi em 2013, e é esse que vocês encontram aí no lado esquerdo da tela de vocês, tá? É um curso com o qual vocês estão iniciando agora uma espécie de contrato, tá? O que quer dizer? É um contrato firmado entre todos os ingressantes
que receberam um registro na Federal do Paraná no curso de Arquitetura e Urbanismo, e a universidade com vocês. Vale dizer que, nos próximos 5 anos, vocês vão ser chamados a cumprir todas essas disciplinas que estão aí. As disciplinas lá de cima, em rosa, são as da área de Teoria e História, as que estão em amarelo são da área disciplinar de Projeto e Paisagismo, as que estão em verde são de Urbanismo e as que estão em azul são de Tecnologia, tá? Eu falei para vocês que outros departamentos ministram aulas no nosso curso, porque esse é o espírito da universidade, é a cooperação e a colaboração entre diversas áreas, a integração de conhecimentos. Então, vocês têm aqui embaixo, ali marcado com um taxado, a disciplina de topografia 1, B1 e B2, né? E aqui, bem embaixo, no canto esquerdo inferior, a disciplina de expressão gráfica 1 e 2, e, ao mesmo tempo, no meio, na mesma linha de topografia, à direita, no meio do quadro, vocês têm saneamento urbano e saneamento urbano 2. Essas 6 disciplinas são ministradas por outros departamentos. No caso de topografia, é o departamento de geomática. No caso de expressão gráfica, é o departamento de expressão gráfica, ligado, inclusive, a outro setor, que é o de exatas, né? O de geomática também é ligado ao setor de ciências da terra, e saneamento urbano é administrada pelo departamento de hidráulica e saneamento, que é do setor de tecnologia, o mesmo que o nosso. As demais disciplinas são todas sob responsabilidade dos professores do departamento de arquitetura e urbanismo. Então, existem 4 departamentos que hoje em dia efetivamente dão aulas no curso da Federal do Paraná de Arquitetura, tá? Sendo que a maior parte das suas disciplinas depende unicamente dos professores que lá estão, e como eu falei para vocês aqui, vocês têm 4, pelo menos, diferentes tipos de professores. Tem arquitetos que se dedicam e fizeram concurso e são responsáveis pelas disciplinas de teoria e história, patrimônio, arquitetura brasileira, né? Tem outros que vão dar aula para vocês de projeto e paisagismo, outros que vão dar aula de urbanismo e outros de tecnologia. Essa receita, ela se repete em quase todos os cursos do Brasil, tá? O nosso curso tem 3.960 horas, e nessa tabelinha, resumo, no canto esquerdo inferior, vocês vão enxergar lá que de disciplinas básicas e complementares são 3.240 horas, é a maior parte do curso. E depois disso aparece ali 180 horas de estágio, 180 horas de trabalho final de graduação, 180 horas do núcleo de conteúdos optativos, que são disciplinas optativas que não estão nesse quadro aí, tá? E outras 180 horas que são atividades formativas complementares. É muito importante que todo aluno saiba que existe isso, tá? E que, inclusive, essa área que agora apareceu para vocês marcada ali, corresponde ao primeiro semestre ou primeiro período. São 10 períodos, o que vale dizer que cada período é um semestre, tá? Então, para cada ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto, vocês têm 2 semestres e um conjunto de disciplinas que são necessárias serem vencidas por semestre. Se vocês não reprovarem nenhuma, se matricularem todas e vencerem todas em cada um desses períodos, vocês se formam em 5 anos. Caso contrário, existe um limite máximo que é de 50% além dos 5 anos. Passado isso, se inicia um processo que a gente chama de jubilamento, que pode ocorrer inclusive com a perda da matrícula do aluno. Ele é obrigado, então, a dar prioridade a isto. Por que essa prioridade? Porque custa um aluno numa universidade pública ou privada, custa anualmente um dinheiro, né? E esse dinheiro precisa ser gasto com eficiência. E é isso que se coloca, né? É evidente que a situação da suspensão do calendário em razão da pandemia, produziu um atraso na formatura desses 5 anos. Essa é a razão, por exemplo, para que todas as atividades, desde a suspensão do calendário, que foi em 16 de março, elas não estejam contando para esses 5 anos hoje em dia, tá?
foi dada uma espécie de moratória aos alunos, em função do fato de que a universidade não pôde ofertar todas as disciplinas em todos os semestres de forma remota, tá? O primeiro semestre que está sendo iniciado agora, então, ele é caracterizado pela retomada do calendário acadêmico. Vocês deveriam ter ingressado, como todo estudante de arquitetura ingressa quando a gente está num período normal, no início do semestre, em março, tá? A gente está começando em setembro, então, consequentemente, a gente está extremamente atrasado. O nosso primeiro semestre de 2021 vai começar agora dia 20 de setembro e vai até 18 de dezembro, e o segundo semestre de 2021 vai começar no dia 31 de janeiro de 2022 e vai se concluir em 7 de maio de 2022. Ou seja, a gente está num plano de recuperação para tentar voltar a coincidir o semestre letivo com o ano calendário, tá? Mas a gente vai levar mais ou menos 1 a 2 anos para conseguir normalizar essa situação. Em razão da pandemia, o nosso colegiado de curso, tá, que é a instância plenária máxima da coordenação de curso, já no caso da chefia departamental, essa instância é a plenária departamental, são diferentes espaços de discussão e de decisão do curso, tá? No caso da chefia departamental, basicamente as questões administrativas, e no caso do colegiado, são as questões pedagógicas do curso, tá? Mas o colegiado decidiu que ainda nesse semestre, primeiro semestre de 2021, todas as atividades no curso de Arquitetura e Urbanismo da Federal serão remotas. Por que eu estou falando isso? Porque outros cursos, principalmente cursos com outra natureza de atividade, como o curso de Medicina ou de Odonto, eles estão bem mais atrasados do que os demais cursos, porque muitas disciplinas deles são práticas, assim como nós temos 50% das nossas disciplinas, principalmente essas que estão em amarelo ali, e as em verde, elas são disciplinas de ateliê, de laboratório, né? Esses cursos se prejudicaram muito na pandemia, e só agora, com a vacinação avançando, com medidas de isolamento social mais rígidas, né? Aí eles estão conseguindo voltar num esquema que provavelmente é o esquema com o qual a gente vai ter que discutir para o retorno no segundo semestre de 2021, lá por janeiro, que é um sistema híbrido, parte das atividades remotas, parte das atividades presenciais, mas com um número mais reduzido de pessoas para ter um controle melhor das condições de segurança das pessoas, tá? Não é o ideal, a gente sabe disso, mas foi uma decisão muito pensada, no sentido assim de que muitos de nós foram afetados com perdas de parentes ou de amigos durante a pandemia, né? E a gente sabe perfeitamente que, principalmente a geração de vocês, né, a idade de vocês, ainda não está plenamente vacinada e está exposta a situações de risco, né? Seja no transporte coletivo para chegar até a universidade, seja a permanência e o convívio na universidade com pessoas que talvez tenham vírus, são assintomáticas e que a gente não pode controlar. O fato a gente vai voltar quando todo mundo estiver vacinado e seguro. As disciplinas que antes eu tinha posto lá naquela linha da esquerda, tá? Né? Vocês podem ver que todo semestre, primeiro, segundo, terceiro, até o 10º, vocês vão ter um mix de aulas, né? Que mistura teoria com prática de projeto e paisagismo, outras de urbanismo e tecnologia, tá? E isso vai variando conforme vai avançando o curso para o final, diminuindo a carga horária. Essa carga horária total que está aqui embaixo é a carga horária mínima que todo aluno deveria cursar por semestre, se ele quiser concluir o curso em 5 anos. Se você reprovar em alguma, você vai ter um problema no curso da Federal do Paraná, porque é um curso de seriação semestral anualizada. Essas disciplinas que vocês estão vendo aqui só são ministradas uma vez por ano. Então, se você reprova, por exemplo, em topografia B1, você já não consegue se matricular em topografia B2, porque esse númerozinho que está embaixo ali em vermelho é pré-requisito para você fazer aquela anterior. E vocês vão ver que tem muitas disciplinas que têm linhas de pré-requisito aqui,
que impedem o aluno de avançar enquanto ele não tiver vencido a anterior. Isso se deve principalmente pelo desenho do nosso curso e também pela disponibilidade de número de docentes para dar aula, tá? Não tem como dar conta de todas essas disciplinas 2 vezes por semestre. Essa que é a questão, tá? Bem, então, daí vocês vão ver que eu preparei o quadro com as disciplinas com as quais vocês vão iniciar o curso de arquitetura. Na área de tecnologia, são materiais de construção 1, com a professora Maria Regina, e estática, com o professor Carlos Alberto Adão. Esse S que está aqui embaixo, ele se diferencia do A. S é de atividade síncrona, quer dizer, é uma disciplina onde o professor e os alunos estão, como nós estamos agora, interagindo simultaneamente no momento da aula, através do computador. Já as disciplinas com A são as atividades assíncronas, quer dizer, essa disciplina está lá gravada num determinado sítio, né? E vocês vão lá, fazem os exercícios e também agendam com o professor suas atividades. Então, são os 2 tipos de disciplina que remotamente estão sendo ofertados, tá? Vocês também vão trabalhar na área de projeto e paisagismo, com a disciplina inicial de desenho arquitetônico, com a professora Marina Oba, e com a professora Silvana, que está presente nessa conversa, na disciplina de estudos da Forma 1. Do Departamento de Expressão Gráfica, vocês vão trabalhar com o professor Leandro Carlos em Expressão Gráfica 1, né? Na área de topografia, com a disciplina Topografia B1, né? São várias turmas que estão aqui, tá? E na área de Teoria e História, com o professor Antônio e o professor Rodrigo Jabor. Todas as outras disciplinas que vocês encontram assim, ó, nessa cor um pouco ocre, elas, na verdade, são disciplinas que repetem essas que estão sendo dadas aí para o primeiro ano, destinadas a alunos que estão atrasados com o GRR 2020, que ingressaram no vestibular do ano passado, ou veteranos mesmo que estão devendo essas disciplinas. Então, vejam que a gente está fazendo um grande esforço no sentido de tentar recuperar os alunos que se atrasaram durante a pandemia. E por que isso? Porque o nosso curso tem essa natureza, ele tem 50% dessas disciplinas que eu mostrei aqui para vocês, principalmente as amarelas e as verdes, são disciplinas que não servem para serem ministradas num formato EAD, totalmente remoto. Eles necessitam de uma interação direta entre professor e aluno, tá? Bem, fora isso, eu queria passar adiante, para não me delongar muito, eu coloquei o quadro de todas as disciplinas que estão sendo ofertadas para esse primeiro semestre. Então, aqui se repetem aquelas cores do quadro anterior, e daí vocês podem ver pela situação que nós estamos fazendo um esforço no sentido de fazer com que a gente consiga adiantar aqueles que se atrasaram. Mas isso vai levar um certo tempo, tá? No lado, vocês têm todos os professores de cada uma das disciplinas, e se elas são assíncronas ou síncronas, a quantidade de vagas destinadas, tá? E agora, para finalizar, eu tenho alguns avisos que são muito importantes, tá? Primeiro, que todos vocês já devem estar matriculados. A partir do momento que vocês entregaram seus documentos ao núcleo de concurso e receberam um GRR, esse GRR é como se fosse a identidade da UFPR de vocês. Os 4 primeiros números ali refletem o ano de entrada de vocês na universidade, e os outros 4 são algoritmos que identificam cada um de vocês. Mas o aluno que não tiver um GRR precisa entrar em contato com o núcleo de concurso para ver o que foi, porque vocês todos já devem ter, e isso permite vocês estarem com acesso ao sistema de aulas remotas. Vocês vão receber, já existe um cadastro feito no SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da Federal, tá? E vocês todos vão receber um grr@ufpr.br, com o qual vocês vão receber acesso às aulas e assim por diante. Ou então vai estar cadastrado lá o e-mail que vocês deixaram, né? E se for o caso de mudar esse e-mail, vocês têm que mandar
Vocês vão ver depois o endereço ali, né? Uma solicitação para alterar e-mail. Eu vou dizer para vocês que o pior tipo de e-mail que funciona no sistema remoto da Federal é Hotmail. Quem tiver Hotmail, eu sugeriria que crie um outro e-mail pessoal. É péssimo. Dá muitos... Não sei se atualmente continua assim, mas dava muito problema para nós, tá? Gmail, outros não funcionam bem, mas o Hotmail dá muito problema, tá? Todas as solicitações que vocês quiserem fazer de forma à Universidade Federal Administrativa, elas são feitas através desse sistema, tá? E através de um outro sistema de processo administrativo. E é muito importante saber que existem leis na Federal, tá? Uma instituição com mais de 100 anos, com 40 mil membros, né, entre estudantes, professores e técnicos, tem que ter um estatuto e um regimento. Tudo que vocês podem e têm direito e deveres estão escritos nesse estatuto e nesse regimento. E há também deliberações que são dadas pelos conselhos superiores. Os principais conselhos são o Conselho Universitário, o Conselho de Pesquisa e Extensão e o COPLAD de Planejamento e Administração. Ou então através de portarias e instruções normativas. Quer dizer, é uma realidade nova que vocês estão entrando, onde vocês já têm um contrato com a universidade e já tem um regimento, um estatuto e uma série de resoluções com as quais, se vocês não cumprirem elas, vocês estão fora do padrão. Então, é muito importante que vocês saibam disso. Isso aqui não é uma escola na qual vocês, quando ingressaram, quem lidava com essas questões, muitas vezes eram seus pais ou responsáveis. Vocês, a partir do momento que vocês ingressam numa universidade, vocês têm como profissão ser estudante universitário. Essa é a prioridade de vocês, porque há uma forte inversão econômica e financeira nisso e uma expectativa enorme de que vocês deem resultado e se formem e atuem profissionalmente, ocupando as demandas por arquitetos e urbanistas que existem na sociedade brasileira, seja através da atividade privada ou pública, tá? As principais resoluções com as quais vocês vão ter que se relacionar é a 3797. Esse 97 é do ano que ela foi editada, tá? A resolução 22, 52, 56, a primeira lá, ela diz tudo que diz respeito às normas de acesso, permanência e atividade acadêmica. Desde se eu posso faltar, se eu não posso faltar, se eu fico doente, o que acontece, se eu perdi a prova, se eu reprovei, se eu não fiz matrícula, o período que eu tenho que fazer, se eu quero trancar o curso, se eu quero abandonar o curso, está tudo escrito lá. A outra regula o calendário, e ela é sazonal. Todo início de semestre tem uma resolução falando disso. E a instrução normativa aqui, ela é uma novidade desse semestre, porque, em geral, é a resolução do calendário que define os ritos administrativos. O que é rito administrativo e os seus prazos? É quando que vocês podem pedir matrícula, quando termina o período de matrícula, quando que vocês pedem equivalência, quando devem ser feitas as avaliações, quando devem ser feitos os lançamentos de nota, quando que eu posso cancelar uma matrícula. Quer dizer, não tem como dizer que vocês desconheciam essas coisas, porque é uma obrigação de todo estudante que entra na universidade conhecer o estatuto, o regimento, as resoluções e tudo aquilo que define o seu dia a dia na universidade. Professor, desculpa. O Meet aqui vai encerrar daqui a pouco, porque ele só está com duração de 1 hora, né? O Meet gratuito. Daí, só para evitar que acabe no meio da sua fala, assim. Daí eu não sei se a gente já criou não, eu vou terminar agora. Então tá. Bem, a UFPR tem um ambiente virtual próprio, que se chama UFPR Virtual, mas ela também tem um acordo com a Microsoft, que também disponibiliza o Teams, né? E, por último, vocês vão ter daí eu listei aqui todos os endereços e e-mails, tá? Ou sites que vocês têm interesse no curso de Arquitetura e Urbanismo. Desde o atendimento à Universidade Federal Geral, remoto, tá? Onde vocês resolvem problemas de internet na Federal, o site do curso, o e-mail do departamento, o e-mail da coordenação, tá?
o site da Coordenação Orientadora de Estágios, das atividades formativas complementares e da comissão de TFG. E, por último, eu coloquei também o do e-mail do Grêmio de Arquitetura, que eles estão... não sei se vocês mudaram esse endereço de e-mail, daí vocês atualizam aí. Olha, o que eu tinha para dizer para vocês é isso, contem conosco, né, para o que for necessário, e a gente está à disposição. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Beleza, Paulo. Muito obrigado, né, por essa explanação. Espero que tenha trazido bastante informação assim a mais para os alunos. E também a gente fica à disposição, né, para dúvidas que vocês tenham. Eu acho que eu vou passar rapidinho. Nós temos aqui 6 minutos antes de acabar. Então, eu vou passar rapidinho para o Silvio e para a Eneida, porque, assim, da parte da coordenação, o Paulo explicou bastante coisa, né? Independente de qualquer coisa, na semana que vem estamos juntos, a gente pode até na aula, num primeiro momento, continuar uma conversa, caso os alunos ingressantes agora tenham outras dúvidas, né? Eu me disponho a tentar responder qualquer coisa, né? E na terça-feira, no horário dos estudos da forma, a gente tem uma primeira conversa antes de começar a aula, e então eu passo para o Silvio e a Eneida terminarem aí a nossa conversa. Okay. Silvio, só me permite, tem uma pergunta ali bem importante da Gabi Santesso. Como a gente faz para saber se já temos esse GRR? Bem, a data para vocês estarem registrados é hoje, e a data para vocês terem entregue os seus documentos para o núcleo de concurso, se eu não me engano, terminou dia 8 de setembro ou 9, tá? Todo mundo que entregou deve ter recebido um GRR ou vai receber hoje, tá? Eu acho que o núcleo de concurso, que é quem está responsável hoje em dia pelo registro de vocês, antes isso era feito presencialmente na coordenação de curso, né? Deve encaminhar para vocês um e-mail com esse GRR e algumas instruções, inclusive, porque o GRR permite acesso ao e-mail @ufpr e também os ambientes virtuais de aula, tá? Caso vocês não tenham e não recebam isso, entrem em contato. Por quê? Porque é o GRR que define se o aluno aceitou ou não a vaga. Então, isso é muito importante. Antigamente era presencial isso, vocês assinavam uma lista. Hoje em dia está sendo feito de forma remota, e eu não sei como isso está sendo entregue para vocês, mas no momento em que vocês assinavam isso, lá na coordenação do curso, de forma presencial, vocês estavam formalmente aceitando a vaga da federal. Hoje em dia, eu imagino que remotamente, vocês têm que ter um protocolo, um comprovante, que digam, entreguei os documentos, então eu estou aceitando minha vaga. Por quê? Porque se você não aceita a vaga vai para a fila, que vai andando, porque a universidade vai chamar os 60 que passaram no vestibular, entende? Então, é muito importante que vocês tomem pé dessa situação. E nós, da coordenação, não temos acesso a essa informação. É tudo núcleo de concursos ou aquele atendimento @ufpr.br lá em cima, tá bom? Ok. Rapidamente, só gostaria de agradecer ao Paulo e à Silvana pelo brilhante trabalho até agora, também, e gostaria de agradecer pela sempre parceira Eneida também, e dar novamente as boas-vindas a todos, tá bom? Nós também ficamos à disposição no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, ok? Muito obrigado. Eu não tinha visto, a Andrener Duarte escreveu assim, creio que seja após a confirmação da matrícula dia 17. Se ela tá falando, se ele ou ela estão falando aí dia 17, é porque vocês já devem ter recebido alguma informação dizendo que o GRR de vocês deve vir depois do dia 17, né? Por que isso? Porque 14, 15 e 16 é o período de matrícula. Então, hoje e amanhã, os veteranos estão solicitando através do SIGA a matrícula. Então, dia 17 é o início do processamento das matrículas. Todas as matrículas de vocês serão feitas nas disciplinas do primeiro ano diretamente. Vocês não solicitam nada agora, tá? Vocês já estão matriculados. Mas daí aguardem o dia 17 e se não vier o GRR de vocês, ou se nós não comunicarmos vocês que nós recebemos, né? Daí a gente pode mandar através dessa lista de e-mail que vocês devem compartilhar com o Gal e depois conosco, né? Vocês têm que ir atrás disso, porque é muito importante, tá?
Eneida? Eu acho que é isso, então. Só agradecer a todos vocês, ficamos à disposição para qualquer coisa. Bem-vindos ao Bruxa Aventura da Federal, acho que sim. E daí qualquer dúvida, enfim, a gente fica à disposição. Acho que vocês têm os e-mails e todos os contatos, né? Senão o Grêmio tem, né? Isso. Alguém tem mais perguntas que gostaria de fazer? Ainda que seja, não precisa nem ser pelo chat direto, dúvidas? Gente, tem tipo 2 minutos de reunião. Eu ia perguntar para a Sil se ela não se importaria de ficar mais um pouquinho para responder alguma coisa dos calouros, daí eu faço uma reunião no Jitsi rapidinho, porque eu estava conversando com eles e eu vi que muitos tinham muitas dúvidas. Aí, se você tiver, tipo, 30 minutinhos a mais para falar com eles, assim, eu crio um outro canal para a gente conversar. Eu acho bem legal. Eu posso ficar mais uns 15 minutos também, daí me convide nesse Jitsi. Eu vou mandar, então, para a Silvana, daí ela manda para vocês. Vou mandar aqui no chat já também, que eu já criei. Bonitinho. Quem puder ir entrando e tiver dúvida, vai lá, então. Tá lá. Ok. É isso. Bem, o que mais que a gente podia dizer? O GAL, tá? Outro dia, o GAL, ele acho que se elege a cada ano, né? É um mandato de 1 ano apenas, tá? Mas tem uma nova diretoria no GAL, e o